O Jornal da Manhã encerra hoje a série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao Senado Federal por Mato Grosso. Hoje, a entrevista é com o candidato da coligação Amor à Nossa Gente, o Wellington Fagundes, do Partido da República, o PR. Bom dia, candidato. Obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos os telespectadores. Reta final aí, já que não tem segundo turno para senador, praticamente 2 semanas. Como é que o senhor avalia a campanha até o momento e o que esperar desses últimos dias aí? Antônio Carlos, felizmente eu trabalho durante o meu mandato sempre presente nas comunidades, então a campanha é apenas uma intensificação do trabalho que a gente faz durante os 4 anos. Estou muito feliz de estar visitando as cidades, os bairros, receber o abraço e principalmente o estímulo da população para trabalhar mais. Pelo voto, pelo poder, vale tudo? Porque a gente viu uma troca de acusações entre vocês, candidatos ao Senado, principalmente aqui em Mato Grosso, nas últimas semanas. O que vale acima de tudo é mostrar o coração, mostrar aquilo que a gente fez durante todo o mandato. Eu tenho a felicidade, mais uma vez, de ter sido o deputado mais votado do estado do Mato Grosso. Isso me traz muita honra, mas me traz muito compromisso de trabalhar. Às vezes a gente não consegue resolver tudo, mas o compromisso de dar resposta, de trabalhar, isso é fundamental. Agora, chega numa campanha, o adversário coloca em verdades, você tem que responder, porque você não pode ficar na frieza, esperar que o adversário fale o que quer e a gente não responder. Então, por favor, esclareça o eleitorado mato-grossense. A candidatura de Rogério Salles, seu concorrente, disse que o senhor, lá no ano de 2003, enquanto deputado federal, apresentou um projeto de lei lá em Brasília, prevendo uma nova divisão territorial de Mato Grosso, criando os estados de Mato Grosso do Norte e Araguaia. O que o senhor tem a dizer ao eleitorado mato-grossense? Olha, o mais importante da democracia é você dar a oportunidade à população de ser ouvida. O que eu apresentei, na verdade, foi o sentimento que a população tinha naquela época, nortão de Mato Grosso, do abandono e também do Araguaia, que era chamado do Vale dos Esquecidos. Agora, como parlamentar, eu fui fazer a minha parte, junto com outros. Levamos a energia para o nortão de Mato Grosso. Lembro de Sorriso, que o prefeito, com os vereadores me procuraram, era a base de motor. Conseguimos levar a energia e hoje nós temos a cidade de Sorriso, Sinop, Lucas, tanta cidade que cresceram tanto porque nós levamos as estradas, concluímos a BR-163, no Araguaia levamos, através do programa Luz para Todos, energia e foram mais de 130 mil propriedades que receberam energia. Então isso promoveu o desenvolvimento e hoje o Araguaia já é chamado Vale da Prosperidade. Portanto, qualquer sentimento de 19 anos atrás é outra realidade. E graças a Deus, Mato Grosso hoje é um estado integrado e nós temos que trabalhar muito mais ainda, porque aquelas pessoas que estão lá esperam de nós muito trabalho. Vamos falar então de uma outra região de Mato Grosso, oeste, principalmente a Grande Cáceres, na divisa ali com a Bolívia. Na década de 90, falava-se muito aqui em Mato Grosso em usar as Forças Armadas para garantir a segurança nessa região. Recentemente, o governo federal tem realizado aquelas operações Ágata, já são acho que 5 ou 6 edições. Se o senhor for eleito senador para Mato Grosso, o que o senhor defenderá no Senado? O emprego das Forças Armadas para dar segurança a essa região de fronteira ou essas operações Ágatas já são suficientes? É importante dizer que nós temos 720 quilômetros de divisa seca. Ou seja, a possibilidade e a facilidade da droga ir e vir, trocar por carros roubados no Brasil é muito grande. Por isso, a presença das Forças Armadas ela tem que ser uma constante. Nós tivemos o exemplo aqui da Copa do Mundo. Quando as polícias trabalharam juntos, não tivemos problema. Então, nós vamos para Brasília como senador, eu sou coordenador da bancada do Centro-Oeste. E como senador, eu não vou esperar tomar posse, não. Eu já quero, no dia 10 de outubro, convidar os companheiros da bancada e nós temos que resolver alguns problemas sérios. E esta questão da faixa de fronteira é fundamental. E eu sei, conheço os caminhos, estou preparado, sei como exigir do governo aquilo que é de direito de Mato Grosso. E principalmente essa questão das faixas de fronteira, a segurança, a questão da saúde e outros problemas, nós vamos lá cobrar aquilo que é de direito do Mato Grosso. Mato Grosso é um estado que contribui muito com o Brasil e temos que trazer de volta em qualidade de vida para a população nossa. Uma dessas contribuições é através do agronegócio, que gera riquezas, agronegócio que não paga imposto do ICMS para contribuir com a balança comercial do país. É a chamada Lei Candir, que nessa campanha tem sido discutida e seus concorrentes, inclusive alguns, falam em rever a Lei Candir, ou seja, que o agronegócio volte a pagar impostos como o ICMS. Se o senhor for eleito senador, qual vai ser a sua posição sobre a Lei Candir em Brasília? A Lei Candir tem os seus aspectos positivos. Ela foi criada, inclusive, no governo do PSDB.
Agora, a gente tem que aperfeiçoar, mas principalmente o que é? Ter a força de exigir o que é direito de Mato Grosso. Por isso eu sempre tenho dito, como deputado federal, nós somos só 8 lá em Brasília. São Paulo tem 70. Já como senador, não, são 3 senadores por cada estado. Ou seja, o peso do senador de Mato Grosso é o mesmo peso do senador de São Paulo, de Minas Gerais. Então é exatamente essa experiência que eu adquiri no Congresso Nacional que eu quero, claro, com a força do voto, estar lá exigindo, junto a todos, como fizemos na questão do royalties do petróleo. Eu, como coordenador da bancada do Centro-Oeste, eu quero convidar a todos os companheiros para a gente unir, principalmente a região Centro-Oeste brasileira e a região norte do Brasil, a região amazônica, para que essa bancada toda, unida, a gente possa fazer um trabalho, principalmente de fazer com que a reforma tributária não seja só mais um momento de campanha, mas que seja uma realidade. Então, a Lei Candir, ela é boa porque nós permitimos a exportação do nosso produto, mas temos que cobrar de volta a recomposição por parte do governo federal. E isso se faz com força política, com atuação política, com presença, com insistência, que é o que nós queremos usar exatamente o mandato de senador. Um outro assunto econômico dessa campanha eleitoral, inclusive para presidente da República, autonomia, independência ou não do Banco Central. Se o senhor for eleito senador, qual que é a sua posição? Bom, isso aí é um tema que, ao meu ver, deveria ter até um plebiscito também. Por isso que eu sou a favor de consultar o povo. Então, falou-se muito nos movimentos das ruas, da questão do plebiscito, dos referendos, e é uma prática que nós temos que fazer. Por exemplo, aqui a questão da Copa do Mundo, se a gente tivesse feito um referendo, nós teríamos o apoio de toda a população. Então, a questão do Banco Central, ela é questão de política, também de estabilidade de um governo, e isso nós temos que discutir no Congresso. Mas, a princípio, a independência do Banco Central, ela é salutar. Sobre já que o senhor falou em mudança da Constituição, Assembleia Constituinte, como é que o senhor vê a questão da reforma política, a possibilidade de mudar o sistema político no país? Fala-se, inclusive, de diminuir talvez o mandato de senador de 8 para 4 anos, diminuir de 2 para 1 suplente. Qual que é a sua visão sobre a reforma política? Sempre se fala nas reformas e ela não acontece. Por quê? Porque os candidatos fazem o compromisso e não é obrigação cumprir aquilo que ele disse no palanque ou disse nos seus programas. Eu sou defensor, inclusive, todos os candidatos a majoritários, ele tem que registrar o seu programa de governo. E se não cumprir, ele pode ser impeachmentado. Agora, a questão das reformas tem que acontecer no primeiro ano. Por isso que eu disse que, como coordenador da bancada, eu não vou esperar tomar posse. Já no mandato, revestido dos votos, eu quero, a partir de outubro, convidar os companheiros, principalmente do Centro-Oeste, aí como senador, com mais força, para a gente discutir essas reformas. E tem que ser implementada logo nos primeiros meses. Reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista, tem que acontecer. Hoje a classe política passa por um desgaste muito grande, porque tem esse pluripartidarismo e às vezes não tem a identidade. O eleitor vota sem saber o programa e principalmente o compromisso do político depois. Então eu sou o defensor e vou trabalhar muito para isso. A Justiça Eleitoral só declarou um patrimônio de 8.666.000. Seu primeiro suplente, Jorge Yanai, 1.394.000. O segundo suplente, Manuel Mota, 712.000. Aquele projeto de lei complementar para taxar as grandes fortunas sempre vai e volta no Senado Federal. Se ele entrar em pauta no Senado, se o senhor for eleito senador, qual será o seu posicionamento? Favorável. As grandes fortunas têm que contribuir mais. Hoje a carga tributária está muito pesada, principalmente no trabalhador. Por isso que nós temos que fazer a reforma. E nós, do PR, nós defendemos uma reforma radical. Ou seja, o imposto único. Não conseguimos aprovar, mas vamos colocar essa tese novamente. Ou seja, tudo que se arrecada no Brasil, no mesmo dia, o que é da União fica com a União, o que é do Estado fica com o Estado e o que é do município fica com o município. Hoje, o que o cidadão mais reclama é o serviço público de má qualidade. A dona de casa que está lá na fila do hospital, ela tem pressa. Ela não pode ficar esperando essa burocracia tão grande. Quem está lá na poeira tem pressa. Não pode ficar com essa burocracia demorando demais. Então, nós temos que agilizar o Brasil. O Brasil não tem nem problema de falta de recursos. O nosso problema é gestão. E, principalmente, uma burocracia muito grande. E eu, com a minha experiência como senador, quero trabalhar muito para fazer com que o brasileiro, o cidadão, sinta que vale a pena votar, mas principalmente que vale a pena pagar o imposto. Porque hoje você fica revoltado, você paga o imposto e não vê o serviço de fora. O serviço voltar.
Então, hoje nós temos problemas sérios no Brasil, na questão da saúde, na questão da segurança, você falou da faixa de fronteira, então nós temos que trabalhar para fazer com que o serviço público seja realmente um serviço público de mais qualidade. Candidato, obrigado, seu tempo já terminou, obrigado pela sua entrevista. Mas eu quero aproveitar para pedir o voto. Agora, no dia 5 de outubro, você pode me ajudar, Antônio Carlos, toda a população, mostrar que a experiência e o trabalho tem que vencer. Principalmente, com muita vontade, eu quero estar representando cada voto de confiança da população. No dia 5 de outubro é fácil, 222, o senador municipalista que quer trabalhar junto aos prefeitos e às comunidades.